Ai, aquela coisa do lutar por algum tipo de ideal, por, sabe, divulgar algum tipo de notícia, divulgar um tipo de ideologia ou de um pensamento. E aquilo foi aos pouquinhos, né? Só que eu fui fazer vestibular aqui na PUC aos 16 anos, quando eu acabei o segundo grau, e fiz para publicidade, não fiz para jornalismo. Não passei. Então foi ótima não ter passado, porque acabei então mudando o rumo da minha vida, né? A minha vida mudou completamente, porque logo em seguida, tinha acabado já o segundo grau, eu conheci meu primeiro marido. Eu, aos 17 anos a gente começou a namorar e ele é era carioca, e aí me levou pro Rio. Então eu fui aos 18 anos, fui morar no Rio, morar com ele e tal. E aí, aos 21 é que eu fui entrar na faculdade, porque eu me sustentava, né? Então, não trabalhava nada a ver, numa financeira lá no Rio. E aí, comecei a fazer faculdade concomitante, assim, paralelamente, fazendo faculdade. E o jornalismo sempre, desde pequeno, vamos dizer assim, sempre foi o meu ideal mesmo. E nessa primeira experiência, entrando na universidade, como é que tu foi te encaminhando pro rádio? Isso começou? Não tinha assim esse encaminhamento, né? Acho que é uma coisa assim que tu vai entrando na carreira de acordo com as possibilidades que te apresentam mesmo, sabe? Não foi uma coisa que o rádio entrou. Eu me dei muito bem dentro da faculdade na cadeira de jornalismo, telejornalismo, muito bem. Só que a câmera ainda era para mim um ser assim muito estranho, né? Eu tinha muito medo da câmera. Então acho que o jornalismo impresso me atraía. Tanto que quando eu me formei em 91, lá pela faculdade Hélio Alonso, no Rio de Janeiro, era uma faculdade particular, pequena, tinha 2 cursos, na verdade, tinha jornalismo e turismo. Né? Depois, hoje em dia, ela já é uma universidade, já é grande e tal, mas naquela época só tinha esses 2 cursos e eram, assim, era pequena. Eu me formei lá em 91, em julho de 91, e em seguida, ao invés de aproveitar aquele mercado todo do Rio efervescente, onde as coisas aconteciam, até poderia ter tido uma carreira talvez maior, sei lá, não sei avaliar agora como é que poderia ter sido isso, mas diferente. Eu saí e fui para São Paulo, porque o meu ex-marido também foi trabalhar em São Paulo, então a gente foi para São Paulo. Lá em São Paulo foi muito difícil, já formada, mas não tinha nenhum emprego, então eu fazia uma assessoria de imprensa informal para a Confederação Brasileira de Canoagem, porque esse meu ex-marido era canoísta. Então Sim. A gente fazia, juntava o útil ao agradável, ia fazendo as coisas assim meio vestindo a camiseta, por amor à camiseta mesmo, né? A assessoria de imprensa, ela dá uma cancha, assim, uma experiência impressionante, sabe? Para quem está começando, né? Então, sempre digo para as pessoas, olha, não deixa de passar pelos 2 lados. Porque a única forma de tu dizer, eu sou jornalista mesmo, é tu conhecer todos os lados dentro da tua profissão. Né? A assessoria de imprensa, tu é administrador, gerente, tu joga nas 11 posições, né? Não tem isso. Então, foi bom, porque eu fiz bastante assessoria de imprensa, mas não consegui um lugar em veículo impresso mesmo. E quando eu voltei para Porto Alegre, depois de 6 anos e meio morando fora, é que eu consegui um local aqui, mas uma história bem interessante, até que eu vou contar para vocês. Eu voltei no final de 92 para Porto Alegre e não conhecia ninguém, não sabia nem quem eram os deputados, sabe? Tinha lido quem era o prefeito, depois aparecia assim, governador, mas, sabe, era o Colares na época.